Olá, sejam bem-vindos ao curso sobre saúde mental e gênero do Orienta Psi, o ponto de encontro da psicologia no Brasil. Neste primeiro módulo, a professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, promove uma explanação geral sobre esse assunto. Confira agora! O tema da nossa aula hoje, no Orienta Psi, é saúde mental e gênero. E ela está organizada em 3 módulos. O primeiro deles é saúde mental e gênero. O segundo, dispositivo amoroso e dispositivo materno. E o terceiro, dispositivo de eficácia e desdobramentos clínicos. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a leitura do campo da saúde mental sob o viés de gênero ainda é muito incipiente, não só no Brasil, mas internacionalmente. No entanto, a leitura da saúde mental sob essa perspectiva pode trazer desdobramentos importantes e que questionam vários aspectos do campo da saúde mental. Entre eles, a questão do diagnóstico, a questão da formação do sintoma e a própria descrição do transtorno mental nos principais manuais diagnósticos. Então, assim, para dar alguns exemplos, né? Em relação ao diagnóstico, o médico, o psiquiatra, ele parte dos valores de gênero para poder ler certos comportamentos. E o que as pesquisas demonstram é que essa leitura ela é diferenciada para homens e mulheres. Então, por exemplo, um paciente homem e uma paciente mulher com comportamento agressivo, o nível de tolerância para denominar aquele comportamento como agressivo é diferente, porque o nível de tolerância é diferente. Em segundo lugar, a formação do sintoma. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a questão do choro. Na nossa cultura, homens e mulheres choram mais ou menos. É difícil ver um homem chorando, não simplesmente porque ele não sabe chorar, ele desaprende a chorar de acordo com uma masculinidade hegemônica, como eu vou falar no terceiro módulo. E, por último, a descrição do quadro do transtorno. Se a gente for pegar, por exemplo, a descrição da depressão no DSM, um dos sintomas importantes é a tristeza. E o exemplo que o próprio DSM dá é o choro. A partir do momento que eu dou um exemplo de um sintoma que é gendrado, eu acabo criando um viés para diagnosticar mais certos transtornos, por exemplo, em mulheres, no caso a depressão. Então, esses são só alguns aspectos que têm sido questionados por essa leitura da saúde mental pelo viés de gênero. Eu queria contextualizar um pouco como surgiu esse tema. Eu sou coordenadora do Grupo Saúde Mental e Gênero, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, da Universidade de Brasília. Como é que surgiu esse tema? Bom, em 2008, eu fiz uma pesquisa num hospital psiquiátrico, onde a gente comparou as falas das mulheres internadas e homens internados, através da análise de conteúdo. E o que me chamou a atenção é que grande parte da queixa das mulheres tinha a ver com sofrimento amoroso. Então, assim, aquele desgraçado me traiu, nossa, me abandonou, trouxe a amante dele para dentro de casa. E no caso dos homens, grande parte da queixa tinha a ver com a vida sexual e com a vida laborativa. Então, assim, não consigo sustentar a minha casa. Eu estou aqui internado, mas quem vai pagar as contas no final do mês? E também, né, quando vinha, por exemplo, através do delírio, e esse é um aspecto importante, mesmo no delírio, a gente via essas questões de gênero. Então, sou trilhardário, né? Você já passou lá para pegar o helicóptero que eu mandei te buscar para você vir trabalhar aqui? Né? No caso das mulheres, mesmo no delírio, o engendramento. Quando elas ficavam empoderadas, geralmente era por serem superamadas. Por exemplo, tinha uma paciente que a gente chegava lá e ela dizia assim, não, porque você sabe quem é meu namorado, né? É o Brad Pitt, Obama, Bush, segundo. Ou seja, não era pouca coisa. Quer dizer, ela se empoderava por alguém que era super poderoso, e não ela mesma poderosa. Então, isso tudo começou a me chamar a atenção. E essa pesquisa está publicada num artigo chamado Loucura e Cultura, uma escuta das relações de gênero nas falas de pacientes psiquiatrizados. E aí me veio uma ideia, a partir do cotidiano, que foi o seguinte, a gente estava na aula de internação das mulheres, tinha um som velho, e começou a tocar uma música que fez muito sucesso, que vocês devem se lembrar, que era aquela música Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Aquela música retratava pelo inverso a situação de queixa das mulheres. Então, assim, ela estava super poderosa e agora era o cara querendo e ela não querendo. E o que me chamou a atenção, tocou muito por acaso essa música, é que grande parte das mulheres começou a dançar.
Mesmo uma paciente catatônica, né, que ficava lá repetindo os movimentos, sintonizou com essa música e começou a dançar no ritmo dessa música. E eu fiquei pensando, gente, o que está acontecendo aqui? E eu percebi que um fenômeno muito importante nas psicoterapias em geral estava aparecendo ali, que era a catarse. E me veio a ideia, então, de criar oficinas de música e dança com essas mulheres. E foi impressionante, porque uma vez por semana a gente escolheu, né, elegeu músicas sertanejas que retratassem essa situação. O cara busca, a mulher não quer mais, então chora, me liga, te encontro na saída, vou viver minha vida. E outras também que estavam fazendo muito sucesso na época. E uma vez por semana a gente fazia oficina e a gente contabilizou as contenções. E foi impressionante, porque em um semestre, o número de contenções no dia das oficinas foi praticamente 0. Quer dizer, eu não tinha uma cura, mas eu tinha uma redução de danos. Então, isso tudo, eu estou contando um pouco do percurso para entrar no tema específico, como surgiu esse tema. Essa pesquisa. E eu fiquei pensando, gente, um artigo chamado Mais Música, Menos Aldol. E, por último, a gente fez um levantamento em 2 centros de saúde mental dos prontuários e comparando tanto os diagnósticos de homens e mulheres quanto os sintomas. E foi muito impressionante. Por quê? Os diagnósticos das mulheres eram por volta mais ou menos de 60% de transtornos mentais comuns e que casava com um determinado perfil. A maioria dessas mulheres eram mulheres negras, eram mulheres com baixa escolaridade, que eram ou domésticas ou donas de casa, o que nos fez pensar o que a gente está medicalizando, o que a gente está tratando. E o que foi muito impressionante foi a comparação dos sintomas. Então, sintoma para as mulheres, desprazer nas tarefas domésticas, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, que eu pensei, gente, se descobrirem que eu tenho esse desprazer, eu vou para a contenção, porque não é só desprazer, é horror, né? Obesidade. Apesar de ter vários homens obesos, obesidade não apareceu como sintoma para eles. Lembra que eu falei dos valores de gênero do psiquiatra e da psiquiatra? Porque o ideal estético é uma imposição para as mulheres, mas não é tão importante para os homens, né? E um sintoma que me chamou muito a atenção foi choro imotivado, que apareceu em 25% dos prontuários das mulheres. Eu tenho quase 20 anos de clínica e eu nunca vi uma mulher chorar sem motivo. Eu posso desqualificar, eu posso dizer, isso não é importante, eu posso nem querer saber e nem ouvir essa mulher. E aquele negócio ali me incomodou. E foi muito interessante, porque numa dessas pacientes diagnosticadas com depressão e cujo sintoma era choro imotivado, eu busquei, então, tentar fazer uma entrevista. E pela quinta vez, eu consegui entrevistá-la. Porque, geralmente, eu chegava, falava bom dia, ela começava a chorar. E aí ela me conta de 7 anos sofrendo estupro no casamento. Quer dizer, ela não se referia ao estupro como estupro, porque o nível de tolerância à violência já estava tão grande que, para ela, o estupro era apenas quando ele a violentava fisicamente e forçava a ter relações sexuais. Então, esse é um ponto importante, porque havia uma invisibilidade da violência de gênero e ela estava sendo psiquiatrizada. Então, eu vou voltar nessa história do estupro no casamento, que é um ponto importante para algo que eu vou abordar durante o curso. Bom, dito isso, a primeira questão que a gente tem que se perguntar, mas o que é gênero? Né? É uma palavra que está tão em voga, tão discutida nas políticas hoje, mas o que é gênero? Para isso, a gente precisa pensar em 3 ondas do feminismo. A primeira onda do feminismo foi a luta pelo acesso a direitos. Eu gosto de lembrar que as mulheres não eram consideradas pessoas do direito. Tá? Isso se deu no final do século XIX, começo do século XX. É muito importante dizer isso, porque faz muito pouco tempo. Né? A segunda onda do feminismo se deu mais ou menos na década de 60 e 70. E o que a segunda onda do feminismo aponta? O que é gênero para a segunda onda do feminismo? A maioria dos teóricos acreditava que existe uma diferença física, biológica, essa diferença é inquestionável, e que o gênero é uma construção social a partir da diferença física. A palavra gênero vem das contribuições de Robert Stoller, né, que era um psicanalista, e vem pela área da saúde, vamos colocar assim. Bom, a terceira onda do feminismo, ela se dá na década de 80, e ela faz várias críticas à segunda onda do feminismo. A principal delas é justamente questionar essa diferença física como algo que é inquestionável. Então, uma autora fundamental é a Judith Butler, e ela vai dizer o seguinte: a própria diferença sexual se dá como uma leitura de gênero.
Aí vocês podem pensar assim, gente, mas como assim? Existe a diferença física? Primeira coisa que eu gostaria de apontar é que a gente não conhece a coisa em si. Toda vez que eu falo, eu interpreto. Eu gosto de dar esse exemplo nas minhas aulas, que eu inventei esse exemplo, mas é a ideia do seguinte: a gente tem uma mesa na nossa casa. A mesa é um instrumento que serve para várias coisas na nossa cultura, para comer, serve para você estudar, mas, por exemplo, em geral, não serve para você plantar bananeira. Alguém pode até usar, tá? Vamos supor que eu pegasse essa mesa e jogasse no meio da Amazônia e que uma determinada comunidade indígena encontrasse essa mesa e a batizasse, então, de Titi e passasse a ser um totem. Então, todo dia à noite, as pessoas se dirigissem a essa mesa e rezassem para Titi. Um dia, um antropólogo vai estudar essa comunidade e resolve traduzir essas orações. Ele poderia traduzir como orações à mesa? Não, porque mesa e Titi não são a mesma coisa, apesar da mesma materialidade. Eu não tenho acesso a essa materialidade. Dito isso, um autor que nos ajuda a entender, né, essa ideia de que o próprio sexo, a diferença sexual, é uma construção dentro de gênero, é o Tomás Laquer. Ele tem um livro que se chama Sexo e Gênero, dos Gregos a Freud, onde ele faz uma leitura da história ocidental desde Aristóteles. Aristóteles tinha uma teoria do sexo único, que dizia o seguinte: não existe uma diferença essencial entre homens e mulheres. A mulher é um homem em falta, é um homem menor. O que se acreditava é que tanto homem quanto mulheres tinham os mesmos órgãos genitais. A diferença era que, nas mulheres, o pênis era estava dentro do ventre. E isso teria ocorrido pela falta de calor durante a gestação. Então, existem relatos críveis, ou seja, não eram incríveis, né? As pessoas acreditavam e eram tomados a sério, levados a sério, de uma menininha, por exemplo, correndo, ela dava um salto, como ela estava sentindo muito calor e suando, plim, o pênis saía. A maioria dos compêndios anatômicos buscam não as diferenças, mas as semelhanças entre os órgãos genitais masculinos e femininos. Esse é um ponto importante, uma espécie de gestalt, que está no foco, a semelhança e não a diferença. A partir do século XVIII, Tomás Laquer vai mostrar como ocorre uma total mudança. Tá? Os manuais anatômicos buscam não mais a semelhança, mas a diferença. E muita gente poderia se perguntar: óbvio, houve um progresso da ciência. E ele vai dizer: não, os motivos são ideológicos. O que está acontecendo no século XVIII? Ora, principalmente a afirmação do capitalismo. O capitalismo traz uma mudança muito importante, pensando de forma social. Se a gente nascesse, por exemplo, na Idade Média, filho de pedreiro, pedreirinho é. Você não tinha mobilidade social, você não tinha escolha, tinha uma ideia de destino. Com o advento do capitalismo, se traz o quê? O sonho de uma mobilidade. Mas esse sonho, ele é para todos, não para todas. Como justificar que metade da população humana fique fora dessa mobilidade? Através de uma justificativa biologizante. Então, nesse momento, há uma naturalização, uma construção da naturalização da maternidade na mulher e do âmbito doméstico. Aí vocês poderiam me perguntar: nossa, mas como assim uma naturalização da maternidade? É que a gente precisa diferenciar procriação e maternagem. Maternagem é uma habilidade humana. Procriação ainda, porque tem célula-tronco, tem muitas coisas aí em mudança, não sei como vai ser amanhã, mas ainda somente uma parte da população é capaz de fazer. A gente vai voltar nisso quando a gente tratar o dispositivo materno. Bom, uma coisa importante, né, quando se busca, então, uma justificativa física para linkar a mulher, tanto ao âmbito materno quanto ao âmbito doméstico, mas como se convenceu as mulheres, como essas mulheres foram convencidas a exercer a maternidade, visto que isso também imputava um preço a se pagar. Isso é um ponto importante. Nesse momento, há uma exaltação da maternidade. Ora, para essas que não eram nem pessoas, virar mãe era ter acesso a certos direitos, e principalmente a, digamos assim, ter alguma importância. Para quem não tem importância nenhuma, ter alguma é bastante, tá? Então, nós vamos voltar nessa questão aí quando eu falar do dispositivo materno. Voltando para a terceira onda. Então, a Judith Butler, que é uma autora importante na terceira onda, ela vai apontar como o sexo é uma construção de gênero. Como, a partir do século XVII e XVIII, vai se eleger, a partir de uma certa diferença física,
a justificativa para diferenças sociais. Vejam, não se trata só de diferenças, se trata de diferenças traduzidas em desigualdades. Ou seja, existe uma hierarquia diferente, né? Além disso, a Judith Butler faz uma crítica à identidade como substância. Isso é uma coisa muito estranha para nós ocidentais, porque a gente tem o costume de pensar que nós somos o mesmo, independente da idade que a gente tem. Inclusive, esse é um critério de diagnóstico psiquiátrico. Se eu chegar falando assim, olha, quando eu era Joana, provavelmente as pessoas vão pensar, ela tem algum problema, tá? No entanto, algumas etnias, aqui mesmo no Brasil, não têm essa noção de identidade, mas pensam a identidade como algo fluido. Então, por exemplo, existe a descrição do Viveiro de Castros, onde ele mostra, às vezes, um pajé encontrou a onça e ele troca de personalidade com a onça. Ele vira outra pessoa, vamos botar assim. Eu chamo a atenção porque a crítica que a Judith Butler faz, e ela faz através de uma leitura do pensamento ocidental, é essa ideia da identidade como substância, como algo que é reificado, coisificado. E ela vai dizer, é muito mais interessante a gente pensar a identidade como gerúndio, em sendo o desejo é fluido, é móvel, tá? Um outro ponto também, e esse eu queria enfatizar bastante, porque é importante para o restante do curso, é a ideia de que gênero para ela, então, não é uma identidade. Gênero é uma performance. Gênero é uma repetição estilizada de performances. Então, vejam bem, e não são performances livres. De tanto você repetir certos comportamentos, aquilo ali é igual um filme que vai se repetindo, né? São várias cenas estáticas repetidas, mas que dão uma noção de continuidade. Você vai identificando ou vai tendo a sensação daquilo como sendo algo estático, mas que não é estático. Eu acho que esse exemplo do cinema é muito importante. Bom, essas performances, elas são interpeladas pelo que eu chamo de tecnologias de gênero, que é um conceito da Teresa de Lauretis, uma feminista muito importante. O que são essas tecnologias de gênero? Existe uma espécie de microfísica do poder. Então, por exemplo, são todos aqueles dispositivos presentes na nossa cultura que interpelam essas performances. Desenhos, filmes, propagandas. Isso quer dizer, então, que o gênero como performance é uma espécie de script. Igual um ator que vai, por exemplo, desempenhar uma determinada peça de teatro. Ele tem uma certa margem de escolha, mas essa margem não é total. Se ele fugir muito dessa margem, ele vai ser punido. Então, existem scripts do que é ser homem e do que é ser mulher de forma binária na nossa cultura. E a gente vai ser interpelado o tempo inteiro. Voltando para a questão da tecnologia de gênero, vamos dar alguns exemplos. E não é muito difícil encontrá-los. Então, cinema, os filmes em geral, os desenhos, as propagandas. Eu gostaria de comentar um desenho que está num dos artigos que eu escrevi com uma aluna sobre o dispositivo amoroso e tecnologias de gênero nos desenhos de Walt Disney, que é A Pequena Sereia, que foi um filme de grande bilheteria, conta a história de uma sereia que vive no fundo do mar, é extremamente curiosa, né? Nem obedece às leis paternas, ela é super curiosa, e ela decide trocar a vida dela em função do amor. Então, já tem um dispositivo amoroso aí como algo fundamental na biografia das mulheres, tá? E o mais importante, ela aceita virar humana por alguns dias para tentar conquistar o príncipe, né, homem, trocando, fazendo uma troca. E a troca que ela faz é a voz. Então, o silêncio é um lugar extremamente privilegiado como performance para as mulheres. Ô, fulana, briga com seu marido, não. Esse homem é assim mesmo, só te traiu, mas ele é um bom pai. Ele é um bom parceiro. Ele é super legal, te dá tudo o que você quer. Quem nunca escutou isso? Tá? Então, a gente é vista, a gente é constituída subjetivamente como aquela que é responsável por botar panos quentes. E óbvio que isso vai ter impacto na saúde mental. Não é à toa que grande parte dos transtornos das mulheres, né, tem a ver com a implosão psíquica, com a depressão e com a ansiedade. Bom, o que é interessante é que nesse momento que ela está na dúvida, se ela troca, não troca, e ela acaba trocando, os animaizinhos que estão em volta dela cantam uma canção. E eu trouxe aqui a canção, faço questão de ler, porque ela é bastante reveladora. Tenho certeza que vários pais já cantaram essa musiquinha com a filha, sem se dar conta do que estava cantando. E diz o seguinte: o homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora.
Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. Primeira coisa que isso está naturalizando, que toda mulher quer casar. Que casar é a meta da vida das mulheres. Isso é uma construção cultural e que tem a ver com dispositivo amoroso. Isso é totalmente naturalizado. Eu vou comentar isso daqui a pouco, tá? Mas esse é um dos fatores de maior desempoderamento das mulheres. Eu nunca atendi uma mulher na minha vida que o tema principal, se não o principal, mas um dos principais, o mais principal, vamos botar assim, não fosse a questão do amor. Seja porque ama, seja porque não ama, seja porque não é amada, seja porque está se sentindo encalhada. A gente vai voltar nisso. Então, duas coisas são importantes nesse desenho. Estou dando exemplo de tecnologia de gênero. O papel do silêncio. Vejam, fique quietinha se você quiser ter um homem. Tá? E, implicitamente, a coisa mais importante é ter um homem. E, segundo, a questão do dispositivo amoroso. A Monique Wittig, que é uma feminista importante, ela usa uma frase que eu adoro repetir, que diz o seguinte: What goes without saying? O que vai sem ser dito, que é muito mais eficaz. Aquilo que eu digo é explícito, você pode reagir. Mas o que eu mostro sem dizer, você engole sem saber. As musiquinhas dos desenhos animados fazem isso. Tá? Propagandas, outro exemplo de tecnologia de gênero. Então, assim, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque eu acho ele bem claro. Propaganda de cerveja, em geral. Homens num bar, né, conversando e tal. Mulheres nuas ou seminuas. E desce redondo. Aí passa aquela bunda da mulher e o peito da mulher. Vera Verão e por aí vai. Como é que seria a equiparação para os homens? Eu acho que esse é um ponto importante. Porque tem muitos homens que dizem assim, mas qual o problema? Então, a equiparação seria as mulheres num bar, conversando, bebendo, e garçons passando pelados, nus, porque não haveria uma equivalência entre o peito e a bunda do homem com a da mulher, enquanto objeto erótico, e com pênis ereto. E as mulheres assim, nossa, olha ali, fino, né? Meio muximento, tá? E aí elas falassem assim, ó, desce aí uma tulipa grossa e comprida. Eu tenho certeza que os homens iam começar a transar de luz apagada. Imaginem que, somado a isso, existisse um restaurante chamado Picas. Como a gente sabe de uma cervejaria que tem, né, não sei se posso dizer o nome aqui, mas posso? Devassa. Quero uma devassa ruiva, quero uma devassa morena. A gente nem se dá conta de que isso é violência. Tá? Então, imagine que eu falasse, quero uma pica branca, uma pica morena, uma pica... Provavelmente os homens iam ter protesto. Então, eu chamo a atenção que o nível de violência contra as mulheres, completamente naturalizado nas tecnologias de gênero, como as propagandas, é isso, é invisível. E nem por isso deixa de ter impacto na saúde mental. Não é à toa que grande parte das mulheres é insatisfeita com seu próprio corpo. Bom, uma coisa que eu quero apontar nesses exemplos é que os homens são colocados em lugares protegidos culturalmente de serem avaliados. Quem avalia os homens são os próprios homens. Tá? Então, aí já começa a despontar um desempoderamento das mulheres. Então, dito isso, eu queria destacar, então, a ideia de gênero. Quer dizer, a partir de certa diferença física, eleita como essencial num certo momento histórico, ou seja, que deveria dizer sobre o seu modo de ser, com as qualidades essenciais. Isso é visto de forma naturalizada e, principalmente, coloca esses sujeitos marcados por essas diferenças em lugares concretos, sociais e simbólicos de distribuição de poderes diferentes. Isso quer dizer que, na nossa cultura, você nascer com um determinado signo, que é lido como é mulher, te coloca num lugar de desempoderamento. Por isso, né, eu estou escrevendo um livro agora, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos sobre esses temas, eu acho que o sexismo está muito mais próximo do racismo do que da homofobia. Por quê? A partir de um signo físico, você é colocado num lugar de desempoderamento. No caso da homofobia, tem a política do armário, que você pode abrir em certos lugares, não abrir em outros. Tem muito mais a ver com performance. Nesse sentido, o sexismo e o racismo são experiências muito mais avassaladoras para a saúde mental. Porque te pegam, inclusive, num momento de completo desprovimento de defesas psíquicas. Tá? Um exemplo que eu queria dar para
mostrar, para ilustrar esses lugares de desempoderamento, é de uma pesquisa que foi realizada por uma feminista chamada Berit, ela é da Suécia. O que ela fez? Ela pegou uma redação, e nessa redação tinha um parágrafo todo riscado. E a pesquisa se constituiu no seguinte: ora ela colocava o caderno, a capa do caderno de redação, o nome de menino, ora de menina, e deu para diversos professores corrigirem. E o que ela percebeu é que, quando o nome era de uma menina, a tendência era ler, né, a rasura, o risco lá do segundo parágrafo, do tipo, como ela é insegura, gente. Nossa, tem que melhorar a autoestima. Nem ela acredita no que ela escreve. E quando era menino, como ele é maduro intelectualmente, olha só, ele mesmo já escreve e discorda de si mesmo, como ele é autocrítico. Então, gostaria que vocês pensassem essa experiência multiplicada ao infinito o tempo inteiro nas nossas vidas. Tá? É desse lugar, então, que eu estou falando. Bom, dito isso, é necessário a gente apontar o seguinte: a cultura cria, então, caminhos privilegiados de subjetivação diferenciados para homens e mulheres. E quando eu estiver falando durante o curso em homens e mulheres, esses seres que, a partir de uma diferença física, foram colocados em lugares concretos, sociais, simbólicos diferentes. Então, para as mulheres, esses caminhos seriam o dispositivo amoroso e materno, e para os homens, o dispositivo da eficácia, tendo aí dois pilares, tá? A virilidade sexual e laborativa. Esses vão ser os próximos temas dos próximos módulos. Este foi o primeiro módulo do curso sobre saúde mental e gênero do Orienta Psi, uma realização do Conselho Federal de Psicologia. Até a próxima!